Você está prestes a presenciar a história mais escabrosa que eu já vi na minha vida no futebol. É uma coisa assim inacreditável de verdade que envolve o time do São Paulo com uma contratação de jogador. É inacreditável. Sério, não dá para acreditar no que eu vou passar aqui hoje e eu quero explicar tudo detalhadamente do que está rolando e o São Paulo está em maus lençóis. A diretoria do São Paulo não cansa de passar vergonha e não é só vergonha, é uma coisa muito feia mesmo. E, gente, olha só, eu tenho novidades sobre Luciano e também sobre o Oscar. É, 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 Puxe o banco, pega a cadeira, senta aí, que você não pode perder por nada. Tudo que eu vou passar aqui hoje são assuntos assim inacreditáveis, tá? Tô falando sério, inacreditáveis. O Mauro César Pereira, ele se manifesta, se pronuncia novamente, ele fala no debate em relação ao novo erro crucial assim de arbitragem, e eu quero passar aqui as palavras dele para nós vermos o que está acontecendo e onde iremos parar com esse tipo de situação, né? Então eu quero trocar uma ideia sobre tudo e eu quero que você venha comigo e faça parte comigo desse time aqui que só cresce. Deixa o like aí, você está aqui na coletiva do Juba, você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa um like para dar aquela moral no vídeo, se inscreva aqui no canal e vamos juntos, beleza? Vamos lá então? Olha só, deixa eu falar uma coisa. Existem situações que elas são inacreditáveis por si só, né? E aí você pensa assim, poxa, jamais, né, cara, que eu ia permitir que passasse batido uma coisa que ia me custar R$ 1 milhão. Imagina que você é diretor de uma empresa, dono de uma empresa, trabalha numa empresa, e aí você vai, se você perder 1 milhão para essa empresa, R$ 1 milhão mesmo, uma empresa endividada, uma empresa está apertada, e você do nada, por causa de um deslize, você deixou de pagar a continha, resultou em R$ 1 milhão de dívida. O que acontece? Você é demitido, você vai para a justiça, vai pagar por isso. E se for seu dinheiro, você não comete esse tipo de gafe, esse tipo de deslize. E isso porque você tem que ter o mínimo de concentração, comprometimento e decência, inteligência também, mas decência, mais do que qualquer coisa, decência. Tá trabalhando numa empresa, faça direito, né? Faça o certo, seja justo, seja honesto. E não é o que acontece com a diretoria do São Paulo aparentemente. Os caras da diretoria do São Paulo acabam de cometer a maior bizarrice repugnante da história do futebol. Eu nunca na minha vida eu vi nada igual. Nunca, nunca, nunca. Eu tava vendo agora há pouco um flamenguista. Sério, só para fazer só para você entender onde é o buraco. O buraco é mais embaixo, perceba. Eu tava vendo agora há pouco um flamenguista e ele estava reclamando com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, quando ele assumiu o Flamengo, ele na hora ganhou a Copa do Brasil, né? O flamenguista, ele está assim desesperado e reclamando muito com o Felipe Luiz, indignado porque o Felipe Luiz não cria um sistema de jogo para colocar o Pedro para jogar. Então é neste nível aí. Os caras tinham o Gabigol mandado para o Cruzeiro, os caras têm o Pedro lá e o jogo é feito e foi feito um sistema para o Jorginho jogar, para não sei quem, para o Pedro não é. Então é nesse nível que os caras estão discutindo lá. É o Felipe Luiz permitindo que o Pedro tenha um time que jogue para ele. Então você imagina o Pedro tendo um time que joga para ele, ganha tudo, certo? É esse nível da discussão. E lá no Palmeiras, que é um outro time dos melhores, né, do Brasil aí hoje, é Flamengo e Palmeiras, os mais estruturados, que estão ganhando mais, a discussão lá é, os caras têm menos contusões do que o time do São Paulo esse ano naquele gramado sintético absurdo. Então eles estão tirando sarro, né, porque os nossos jogadores aparecem machucados e eles têm menos contusões que a gente aqui. E aí tem também o Abel Ferreira convocando os torcedores do Palmeiras como organizados e tal, para jogarem juntos, porque o cara ganha apesar de estar fechado ou não com a torcida organizada. A torcida virou as costas, a Leila afastou os caras e o Abel Ferreira agora está convocando os caras de volta, só que na liderança de tudo, sabe? De novo ganhando uma Libertadores aí possivelmente. E aí eles estão se fechando, enquanto nós aqui estamos indo para um caminho que a torcida convencional normal não se fala com a organizada, a diretoria aparentemente supostamente tem uma boa e uma ótima relação com a organizada e com a torcida, com a relação com o torcedor comum, aumenta os ingressos e afasta o torcedor do campo, você não consegue comprar uma jaqueta pelo preço que custa, então é uma coisa assim repugnante de pensar, o como que a diretoria do São Paulo afastou o seu torcedor. E agora, a notícia que chega é daquele jornalista lá, o Vene Casagrande. Estou vendo aqui do Planeta Futebol, eu vou compartilhar a tela, que eu quero que, enquanto eu esteja lendo aqui, eu quero que você venha comigo para você ver também. Olha aqui, se liga só. Vamos aqui, como é aqui, ó. Pera aí, você já vai ver agora aqui. Aqui, ó.
Tá na tela aí e você veja comigo. Vamos lá. Tá aí, ó. Certo? Eu vou deixar aqui e eu vou ler, porque pode ficar pequeno aqui, tá? Vai, tá. Não, vamos aqui, diminuir aqui. Mas eu quero ler e aí você vem comigo e vai acompanhando. É o seguinte: o Cuiabá, time do Cuiabá, aciona o São Paulo no CNRD, que é a Câmara Nacional lá tá aqui, ó, até deixei aqui para Câmara Nacional de Resolução e Disputas, né? Porque eles estão disputando uma situação com o time do São Paulo aqui. Então vai lá. O Cuiabá aciona o São Paulo no CNRD para cobrar uma dívida de R$ 1 milhão. Eu poderia ler tudo aqui, mas eu vou explicar e está escrito para quem quiser ler. O São Paulo pegou emprestado com o Cuiabá o Gustavo Santana, esse alemãozinho que você vê aqui. Tá vendo aqui esse rapazinho aqui? Gustavo Santana, atacante, beleza? São Paulo pegou esse cara aqui emprestado. E ele tem a opção de compra. O São Paulo pode comprar no final do empréstimo por R$ 700 mil. Nada alarmante, se o cara for bom, você fala, poxa, 700 mil reais, ainda que é para base, pode reforçar o São Paulo e tal, não tem problema, né? 700 mil reais, poxa, para um cara da base, nem 1 milhão tal, beleza. O Cuiabá tá cobrando 1 milhão. Por que o Cuiabá tá cobrando 1 milhão? É porque aumentou 300 mil? Não! Não é porque aumentou 300 mil. Volta para cá. Vou até tirar a tela aqui, que eu quero que você olhe nos meus olhos, que eu acho que vai ser mais importante e mais interessante. Não é porque o Cuiabá tirou 300 mil, é porque o São Paulo está sendo cobrado por uma multa que não poderia colocar o cara para jogar contra o Cuiabá. Então o Cuiabá emprestou um jogador pra gente. É comum isso. Você empresta um jogador para um time, ele não pode jogar contra o time dele. Então o São Paulo emprestou lá, deixa eu lembrar aqui, não lembro quem, emprestou o Nestor pro Bahia, por exemplo. E não vendeu, emprestou. O Nestor, quando for São Paulo e Bahia, Nestor não pode entrar em campo porque ele é do Bahia, tal. Ele é nosso, tá no Bahia. Essa é uma prática muito comum. E o Cuiabá escreveu no contrato. Vai ficar emprestado. Quando o São Paulo quiser comprar, custa 700 mil. Mas se jogar contra o Cuiabá, multa de 1 milhão. O São Paulo nem aí para isso. Essa é a notícia. O São Paulo nem se ligou, nem sabia o que estava rolando. E aí o São Paulo, quando joga contra o Cuiabá, o moleque fica no banco. Ficou no banco de reservas. Ele entrou faltando 6 minutos. Ele jogou 6 minutos. Não sei em que parte da etapa do jogo, mas ele jogou 6 minutos. 6! E por isso o Cuiabá cobrou 1 milhão do São Paulo. O São Paulo não pagou, eles denunciaram, entraram contra o São Paulo nessa casa de disputas aí da Câmara, porque ele falou, quero receber o meu 1 milhão. Então eles pegam o dinheiro do São Paulo, lembra do PVC? Rasgou, eles estão rasgando dinheiro lá. Esse 1 milhão de reais, eu não sei quanto que é para você, mas imagina o quanto custa um carro, quanto custa uma casa. 1 milhão é muito dinheiro, mas é uma verdadeira fortuna que grande parte da população brasileira não vai nem ver essa grana. Pode ter patrimônio de 1 milhão, mas imagina 1 milhão na conta. Isso não existe. Você tem 1 milhãozinho ali na conta, isso não existe. Né? E aí o São Paulo endividado, do nada, o São Paulo deve 1 milhão para o Cuiabá, porque alguém lá dentro da diretoria do São Paulo, de base ali, jurídico, sei lá quem que é o responsável, não sabia. Deixou passar batido. Tá tudo bem, não, pega nada, não vi. Ah, meu amigo, isso aqui é inaceitável, mas a palavra inaceitável que agora é porque não pode aceitar mesmo. Não é, inaceitável, é nojento. Não, isso é inaceitável mesmo. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. O presidente Júlio Casares, eu não sei com quem ele conversa lá dentro, se é amigo dele ou não, ele tem que pegar o responsável por isso aí e demitir agora, imediatamente. E tem que ser alguém famoso, não pode ser, eu demiti o Zezinho que ninguém nunca ouviu falar. Não adianta demitir agora o estagiário. O estagiário agora não pode ser ele. Não pode ser o técnico de e-mail, de TI, de e-mail, o cara que recebe o e-mail. Não. Você tem que pegar alguém responsável pela equipe de base agora e demitir. Mas tem que ser alguém famoso. Nós queremos ver alguém famoso aí, alguém que tá sempre na mídia, falando que ele é bonzão, que ele gosta de gerir a equipe de base. Tem que ser desligado do time do São Paulo. Ou pagar 1 milhão do bolso. Ou ele devolve esse 1 milhão do bolso dele pro São Paulo, e aí também vai saber o que vai acontecer com esse dinheiro depois. Ele tem que ser desligado do time do São Paulo, não pode mais pisar lá. Não é pelo 1 milhão, 1 milhão não vai quebrar um time que tá devendo 1 bi. Mas é esse jeito inocente, e sei lá se é inocente, inútil,
grotesco de fazer futebol que não pode mais passar. Nós não podemos mais aceitar. Isso aqui é inaceitável. Então tem que ter sim a crítica agora. E o Júlio Casares, se ele tiver um mínimo de respeito pelo São Paulo Futebol Clube, se você, Casares, ter um mínimo de respeito pelo São Paulo, demita o responsável por essa palhaçada contra o Cuiabá, porque nós não temos mais espaço para passar vergonha diante de patrocinadores que vão olhar para sua cara amanhã, na negociação, vou olhar para sua cara amanhã e para a cara do BAP do Flamengo, para a cara da Leila Pereira do Palmeiras, quando eles vão sentar com o BAP, com o Textor, com a Leila, eles, opa, tô lidando com gente séria aqui, o time dos caras é sério. Quando eu vou lidar com você, que é o presidente de São Paulo, que é chefe, né, é o patrão, é o empregador de alguém que simplesmente não viu um jogador do Cuiabá jogando R$1 milhão por causa de 6 minutos, isso chega também, além de afastar o torcedor, que você já está afastando, né? A sua gestão já está afastando, isso é dinheiro no final das contas. Você também agora afasta patrocinador, e mesmo que traga patrocinador, não te leva a sério. Então se dê o respeito. Se valorize o São Paulo e afaste o responsável por essa inutilidade, essa patifaria jamais vista na história do futebol. Pode ter alguém que fez, não me interessa. No São Paulo não pode acontecer. No São Paulo é inaceitável que isso aconteça. Aí também não. Passa do limite, né? Não passa do limite? Bom, deixa eu passar daqui agora. Esse aqui eu já passei, agora eu quero mostrar para vocês o lance aqui, depois eu vou falar do Luciano e do Oscar, que isso aqui é muito importante também. Deixa eu colocar o Mauro César Pereira na tela aqui, que eu acho que você vai gostar. Vamos lá, tá aqui, ó. Pera lá, peraí que eu tô apanhando um pouquinho aqui, já vou chegar lá já, hein. Aqui, ó, foi pra tela, chegou aí, vou até aumentar a tela lá, para ficar melhor, beleza? Agora vamos dar o play, escuta. De novo, né? Outra vez, aconteceu de novo, mas aí o VAR dessa vez foi anjo da guarda da péssima arbitragem. Dessa vez o VAR que atuou. Consegue enxergar pênalti em tudo, uma coisa constrangedora. E na quarta teve também, né? O gol do Fluminense do lado, que foi uma outra coisa, assim, uma peça de terror, né? De filme de terror. Eles não param. Sabe o que eu acho pior? Assim, mesmo nessa crise da arbitragem, os caras vão pro jogo, mas parece que eles não estão nem aí, estão alheios ao entorno. Perfeito. Sabe? Pô, cara, nós estamos no olho do furacão. O Brasil está criticando a gente. Né? Nós somos aqui a bola da vez. Vamos ter mais cuidado, vamos prestar mais atenção, vamos evitar. Não, os caras vão pescar uma suposta falta que não houve lá na origem do lance do gol do Fluminense. Depois um monte de coisa aconteceu na mesma jogada. Na mesma jogada, né? vai, bola vai, segue. Tudo. Nossa, aí qualquer esbarrão, pênalti. Aí vem, dessa vez o VAR salvou a arbitragem. Uma hora o VAR atrapalha, na outra hora ele consegue até salvar. Mas você percebe que no meio disso tudo, eles continuam cometendo os mesmos erros como se nada tivesse acontecido, como se o absurdo do jogo lá do Morumbi não tivesse existido. Uma coisa seríssima que aconteceu, que não dá para brincar com ela, não dá para brincar. Há quem brinque, não dá para brincar. Aquilo foi muito sério, muito sério. A gente não pode brincar com isso, não. Ó, então aqui, galera, foram palavras do Mauro César Pereira, né? Que acaba de falar ali no programa dele lá, onde ele trabalha na UOL, e ele fala que o árbitro de novo contra o Fluminense, agora de novo Juventude e Palmeiras, que o árbitro ali de novo marca pênalti assim inexplicável. Foi um pênalti que o Palmeiras, o VAR voltou atrás, mas assim, não adianta o palmeirense chegar agora e falar, não, mas vai chorar até quando? Vai chorar até quando? Até mudar a palhaçada, né? Porque o VAR dessa vez, sei lá se tava com medo antes daquele, o Abate-Abel lá, o Ramon Abate-Abel, que tem que ser banido do futebol. Agora, o cara, de novo, ele marca um pênalti pro Palmeiras só num contatinho minúsculo e ridículo. E teve também contra o Fluminense o outro erro crasso de arbitragem. E o Abel Ferreira, o Mauro César Pereira, ele falou uma coisa que me pega muito e que tá certo. Ele falou assim, gente, os caras, esses árbitros, eles têm que ter um pouquinho também um senso, né, cara? O do ridículo, eles têm que ter um pouco mais de noção. Os caras estão no olho do furacão, é o termo que ele usa, e é verdade. Você tá ali passando vergonha já. Você tá sendo chamado de burro, de incompetente, de inútil, de ladrão, que não é, mas ladrão. Assim, você tá sendo chamado das piores coisas, e o torcedor tá vendo o futebol ir pro buraco. A arbitragem tá levando o futebol pro buraco. Não vou falar que a culpa é somente da arbitragem, porque a federação também é ridícula. Agora, tinha que ter profissionalizado muito antes já. Agora, enquanto o árbitro tá ali no campo, você não pode também chegar
E culpar terceiros, o árbitro parece cego. Né? E estão vendo que o bicho tá pegando, tem que ser mais concentrado. Eles têm que se unir ali e falar: nós temos que trabalhar melhor. Ainda bem que o VAR, pelo menos nesse jogo, parou. Mas estávamos diante de um novo escândalo, ainda bem que não rolou. Nada contra o Palmeirense está se doendo agora aí, tá? Não quero nem discutir isso aqui. Não sei se doer, não, tá? Mas assim, a coisa tá ficando grave realmente. Deixa eu contar para vocês aqui agora. Eu ia pôr a tela aqui, mas nem precisa, né? O Valentim Furlan, jornalista, ele fala o seguinte: que o Luciano, ele é blá blá blá. Ele falou com alguém dentro do São Paulo lá e que não tem nada do Luciano no Vasco, que é balela, que o São Paulo não considera isso porque nem chegou proposta. Então o Vasco, que seria um caminho do Luciano, o Vasco ele nem teria feito proposta ali para levar o Luciano do São Paulo. O que está rolando neste momento é que o futebol árabe, lá dos Emirados Árabes lá, tem gente querendo levar o Luciano. Parece que desde 2023 fazem propostas para levar o Luciano, mas nada muito atrativo que o Luciano tenha querido. Falou, não, bateu o martelo e falou, tô indo embora. Nada disso rolou ainda. Então o Luciano, por enquanto, fica no São Paulo e beleza. Só que pro ano que vem, tá rolando já do Luciano poder até sair do time do São Paulo e ir embora se for uma proposta legal. Ele já caminha passos largos para encerrar a sua carreira também. Então acho que o Luciano hoje, indo embora do time do São Paulo, não é problema nenhum. O problema é o lance do Oscar. Mandar embora o Luciano para um rival é ridículo. Põe Emirados Árabes, tá de boa. Agora você manda o Luciano embora e fica com o Oscar aqui, aí já o buraco é mais embaixo também. Notícia de última hora. O Oscar, né? Deixa eu colocar na tela aqui, porque ficou uma imagem legal do jornalista aqui que pegou a informação. Kaique Silva. Eu vou pôr a tela na tela que acho que vai ficar legal aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar para vocês. Dizem que é dinâmico e fica bem legalzinho. Olha para a tela aí, então. Now! Consegue ver aí, ó? Olha aí, ó. Tá vendo? Então vou voltar aqui, deixa eu ler aqui, ó. O meia se queixou de dores na panturrilha esquerda e passou por uma avaliação clínica e exames de imagem que identificaram uma lesão muscular. Então fez mesmo exame de imagem e tem uma lesão muscular na panturrilha do meia Oscar. São Paulo que informou a lesão do Oscar. O jogador está em tratamento no Refis Plus. Eu tava vendo uns comentários aqui, aí tem os palmeirenses zoando a culpa do Palmeiras, tá? Aí teve um comentário que me chamou a atenção aqui. Ele fala assim, ó, Refis Plus, ano que vem será Refis Plus Prime. E em 2027 será Refis Plus Mega Prime. Então, o São Paulo, mas é o famoso açougue, né? O que acontece aqui? O São Paulo, ele está realmente de brincadeira, né? Esse Oscar, ele não joga, cara. O Oscar, ele não joga, ele não está jogando. Como que pode, então, o cara aparecer agora lesionado? Como é que pode ele com lesão na panturrilha se ele não está nem treinando praticamente? Ele está liberado pelo departamento médico, ele começa a fazer um treino junto à comissão técnica do Crespo em preparação física, etc. E ele está lá treinando para aprimorar a força física, para aprimorar o ritmo de jogo. Como que um cara que está aprimorando força física está fisicamente machucado? Um jogador de futebol profissional, ele pode ficar machucado quando ele tem a exaustão, cansado de muitos e muitos jogos, a pressão, se desdobrando. Aí o cara sentiu, esgotou o músculo e sentiu. E isso em times palhaços, times sem estrutura, porque lesão muscular em time estruturado também tá virando uma coisa rara, porque os times estruturados, eles pegam a lesão muscular e eles preveem antes, em exames mesmo, sabem quanto o cara dormiu, quanto o cara comeu, o que ele tem que fazer, quanto ele tem que descansar hoje em dia. Hoje, a tecnologia, ela veio para nos favorecer. Então você olha para um cara igual o Oscar e ele pode estar sem ritmo nenhum de jogo, é compreensível. Só que você tá vendo que o cara tá ali, é aprimoramento físico, é musculação, aí não dá para ter uma lesão de panturrilha, o cara não tá treinando, pelo amor de Deus. Então o São Paulo hoje, ele até pode dar uma desculpa técnica lá pro Oscar estar com a panturrilha machucada, mas eu não sei se eu consigo comprar mais. Eu não sei se eu consigo abraçar mais uma ideia de um cara que não treina e está com uma lesão de panturrilha. Eu lembro que quando o Rogério Ceni
estava aqui no São Paulo, o Rogério Ceni, ele tinha essa preocupação. O Crespo, ele na primeira passagem de 2021, muitos jogadores se machucaram, muitos mesmo, né? Os caras eles simplesmente se esgotavam e machucavam. Teve uma carga de jogos muito grande e tal, depois da pandemia, jogo a cada 3 dias e tal. Acho que até 2 dias teve, né? A cada 2 dias. E aí depois, quando o Rogério Ceni chega, ele fica realmente falando ali: não, olha só, veja bem. A contusão teve, mas é joelho, não é por parte muscular, não. Ali teve, mas foi em torso, não é parte muscular, não. Porque o técnico, ele também tem que se preocupar com a parte física do jogador. Se for em torso, torceu o tornozelo, não tem o que o técnico faça. Não é que o cara se esgotou por causa do preparo físico errado. Machucou o acidente de trabalho. Agora, lesão de panturrilha para um jogador que não joga é inadmissível. Então, vai acabar o ano agora e o Oscar não vai ter jogado. E isso não dá para aceitar. Sinceramente, eu até concordo que quando ele machucou lá, que quebrou as vértebras, até concordo. Vértebras? Eu não lembro agora. Eu não lembro qual que foi. Mas ele machucou e beleza. Mas agora voltar, tá liberado e o cara machuca a panturrilha sem jogar, tem coisa que parece que só acontece no São Paulo e é inacreditável. Mas assim, Júlio Casares, demissão imediatamente do responsável por essa palhaçada do jogador do Cuiabá da equipe de base. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!